Meu nome é Agostinho Pereira Correia, sou leigo associado desse Santo Carisma, tenho 13 anos de pertença, já vamos para 14, né, esse ano de 2021, não esqueça essa data, 8 de novembro, nós vamos completar esses 14 anos com as bênçãos de Deus. E a nossa fraternidade também está em Manaus, né, celebrando agora 14 anos, graças a Deus, e tudo começou dia 13 de abril de 2007. A obra veio para Manaus com a irmã Socorro e a Elisângela. Como eu diria que tudo iniciou, nós estávamos pensando, eu preciso abrir uma casa em Manaus. E depois, vindo aqui, a gente encontrou com o Tarcísio. O Tarcísio é um grande amigo nosso, que já conhecia um pouquinho a fraternidade na época, e ele morava em Manaus. Esse foi um nome assim, muito importante para o início daqui da missão. Imagine vocês, né? Naquela época, a nossa primeira casa foi lá no bairro da Glória, uma casinha pequenininha. Tinha ali a sala, 2 quartos muito apertadinho, uma cozinha apertadinha, um banheirinho apertado. Os móveis, então, era uma graça. Eu partilhava aqui ainda há pouco com os freios, né? A cadeirinha balançava que só. Fomos para a Glória, né? Um lugar aqui da periferia, e lá numa casa muito pequenininha, né? Muito pequena, então a gente veio e ali começou, porque o aluguel de casas maiores eram caras no centro. E nós estávamos começando, nós não tínhamos condições. Ali a gente arrecadou uma geladeira velha que o próprio Tarcísio nos doou, né? A outro deu um fogão daqui, outro deu para aquela casinha ali que se tornou um aconchego. Mas ali também nós já começamos, mesmo tão pequena, a gente já começou a receber também os pobres. E os pobres que chegaram foram pessoas doentes, né? Foram filhos que vieram da rua, que a gente fazia pastoral todos os dias. Então chegavam da rua, vinham da rua conosco. E ali a gente tratava, né? Tratava, alimentava e também levava ao médico, buscava a cura mesmo física deles. Iniciou com um grito do meu esposo, na época ele estava no seu processo de conversão, e nós estávamos na sala de casa assistindo TV e uma propaganda, né, de uma das comunidades aqui de Manaus nos convidou para participar da Santa Missa em honra à festa da Misericórdia. Então o meu esposo disse, sim, vamos para essa festa, porque o padre é muito ungido, né? O padre Gilson, quando veio para Manaus na procissão e no evento, né, do Jesus Misericordioso lá na Catedral, apresentou a nossa fraternidade e a comunidade presente. E ali estava a irmã Socorro e a Elisângela com ela. Quando eu adentrei aquela igreja, né, participando da Santa Missa, e o nosso celebrante é o nosso fundador, Padre Gilson Sobreiro, né, logo eu me encantei. Nossa, o sermão dele foi maravilhoso. E ao final da Santa Missa ele apresentou a obra, apresentou a irmã Socorro, né, como a custódia da casa, junto com ela estava a irmã Cléubia e a irmã Alessandra. E aí ele falou que a Fraternidade do Caminho vivia de doação, vivia daquilo que os fiéis poderiam ajudar. E a partir dali a gente ficou com uma vontade imensa de conhecer a obra, mas não foi assim logo de imediato, a gente já foi no outro dia não. A gente, com todos os percursos, nós fomos para lá em junho, levando uma cesta básica, pela dificuldade que as irmãs passavam. Só era casa feminina na época. Quando chegamos na casa, uma casa bem simples, ali no bairro da Glória, né? Então quem veio nos receber foi a irmã Socorro. Veio a irmã Socorro, uma mulher assim, bem iluminada, né? Então quando ela abriu a porta, que apareceu aquela freira, assim, nossa, já veio impacto comigo. Eu que estava no meu processo de conversão, mas estava meio patinando na lama, não é? E quando eu vi aquela mulher, né, aquela freira assim, logo, eu já não gostei dela, de cara, porque ela é, né, muito iluminada, né? E eu estava nas trevas. Então, quando a luz e as trevas se encontram assim, não tem um encontro delas, porque não dá. A luz brilha muito mais do que a escuridão.
mas com o coração dela bem grande, ela nos convidou a entrar. O meu esposo já se encantou de cara, o meu esposo já se derramou pela fraternidade o caminho, mas eu não me derramei, eu não gostava da fraternidade, não gostava da Irmã Socorro, né? Por quê? Porque é uma fraternidade que tem luz, e eu não vivia nessa luz, né? E quando ela nos apresentou a fraternidade, falava para nós, né, que era uma fraternidade que vivia da providência, vivia da ajuda dos fiéis e que a missão dele maior era cuidar dos pobres. Imagine, dos pobres, aqueles que nós não conhecíamos, que eram os mendigos de rua, que eram os drogados, que eram aqueles que viviam na margem da sociedade. Então, para mim, né, exclusivamente para mim, eu já não gostei também dessa parte aí. Mas chegamos até a fraternidade e o caminho. Era muita dificuldade. Aí nós levamos uma cesta básica e desde o dia que nós entregamos essa cesta básica, em junho de 2007, nós nunca mais saímos. Ficamos aqui. Nós aprendemos que Jesus é o centro de tudo, Jesus é o que nos chama, Jesus é o que puxa tudo. Então Jesus é o rei, é o dono, é o senhor dessa fraternidade. Então de lá para cá, independente das dificuldades enfrentadas, nós chegamos aqui para celebrar 14 anos de fraternidade. Nós tivemos alguns desafios. O primeiro deles é que a igreja de Manaus não aceitava as comunidades. A gente era conhecida como comunidade nova, né? As novas comunidades. Então, ir para lá, várias comunidades tinham vindo aqui, mas não foram aceitas. E aí eu disse, eu vou, né, conversar com o bispo. E uma pessoa assim que foi assim de fundamental importância nesse momento foi o padre Stanislau, que era pároco da Nossa Senhora da Glória, aqui em Manaus. Então, ele nos apoiou, nós íamos na missa, fazíamos adoração, ele gostou muito da gente. E aí, só quando eu fui falar com outro padre sobre a possibilidade de marcar uma audiência com o bispo, ele disse, olha, você pode ir, mas o bispo não aceita nenhuma comunidade nova, não aceitou até agora. Mas aí, da mesma forma, a gente foi. E lá eu tive a graça muito grande de encontrar Dom Sebastião, que foi para nós, aqui em Manaus, no início, um verdadeiro pai. Um pai, assim, muito presente, muito... Eu lembro que Dom Sebastião ia na nossa casinha lá e chegava de carro levando fardos de arroz, fardos de feijão, as coisas que a gente precisava. E ele mesmo, nós éramos só mulheres, ele mesmo carregava para nós e nos ombros, colocava nos ombros e carregava para a gente. Então foi um bispo muito pai. Mas aí eu fui conversar com o arcebispo, né? Na época, Dom Luiz, e ele chamou os dois bispos, Dom Sebastião e Dom Mário. Então, ali eu tive que ficar na frente dos três, né? Mas assim, eu falei do carisma, falei da possibilidade de abertura de uma casa em Manaus e tal. E no fim eu tive a graça de ouvir do bispo, né? Eu pensei, meu Deus, ele vai dizer o não, como ele já disse para tantas outras. Mas ele disse, Manaus é de vocês. Podem missionar em nome da igreja. Façam o bem pelos pobres. Aquilo que a gente tem procurado fazer até agora. No início teve muita dificuldade de conseguir as coisas, imagina, né? Providência, viver da providência não é fácil para ninguém. E para esse Santo Carisma foi apostando nisso, de acreditar naquelas pessoas que realmente tem o amor, tem Jesus no coração, de poder partilhar um pouco que tem. E assim ela foi crescendo, mudou de espaço, saiu da glória, estava ficando pequeno com a graça de Deus, porque também muitas vocações foram surgindo, vocações religiosas masculina, feminina. Aí de ir atrás, como fazer, como sustentar, como correr atrás. E a gente foi fazendo isso como já tínhamos um pouco dessa prática em outros lugares que nós já estávamos. E foi então conseguindo benfeitores e pessoas que foram conhecendo o carisma,
todos os dias a gente vinha da Glória a pé até o centro, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar ônibus, né? E aí, para deixar o pessoal mais animado, porque já começaram a entrar os leigos, porque religiosos eram poucas, né? As vocações também chegaram, e foi um desafio assim, porque chegaram as vocações, homens e mulheres ao mesmo tempo, e nós numa casinha muito pequena, né? Então o Padre Stanislau, nosso grande amigo, permitiu que os irmãos fossem dormir lá numa casinha lá que ficava nas palafitas. Eles dormiam, viviam com as irmãs, mas aí dormiam numa casa de madeira no meio dos ratos, acreditem vocês, no meio dos ratos à noite, ali, embaixo parecia aquele rio, né, que hoje não é mais, mas imagine a dificuldade. E as irmãs ficavam comigo e mais os prediletos, então ocupava-se a salinha, os 2 quartinhos, o corredor e a cozinha muito pequena, era tudo ocupado, né? Mas era assim, muito aconchegante. E por conta disso a gente teve que ir para uma casa maior, já no centro mesmo de Manaus, na Monsenhor Coutinho. E os freis foram também para o centro, ao lado ali da Aparecida. Então a mudança de casa aconteceu até hoje se estabilizar, né? Umas 4 vezes os freis mudaram de casa, as irmãs umas 5 vezes. Andou ali pelo centro numa casa, depois estava no outro aluguel, o trabalho era com dificuldade, até porque como servíamos aos pobres, alguns vizinhos não gostavam muito disso, né? De servir café, de servir almoço. Imagine você com casa alugada. A dificuldade de pagar essa casa alugada com a ajuda de benfeitores. Então, mas hoje, com a graça de Deus, temos esse espetáculo, né? Essa maravilha que Deus fez de ter essa casa aqui dos freis, com essa linda capela que nós estamos fazendo aqui, essa filmagem. As irmãs hoje estão numa casa sem pagar aluguel, ali no Zumbi, fazendo também um trabalho lá, mas o fruto que ela tem dado foi maravilhoso. Vocações masculina, feminina, para a vida religiosa, mas também de leigos, de jovem, né? e casais. A luz de esperança, eu digo a vocês primeiro, chegaram os pobres, eu falei isso, né? Chegaram os pobres. E quando os pobres, a gente saía para fazer missão, naquele sol quente, voltávamos naquele calor. E tudo isso era oferecido a Deus. Senhor, ofereço, né? Justamente pelo bom êxito dessa missão em Manaus. E aí começaram a chegar os pobres. A luz da esperança foi os pobres, né? Porque esse é o nosso trabalho, né? É dia o encontro. Imagina, nós temos várias comunidades em Manaus, algumas, né, trabalham com os pobres de ruas, os nossos filhos prediletos, mas o amor, né? Porque uma coisa é você levar o alimento, a comida, o café da manhã. Outra coisa é você olhar para eles e ver ali uma pessoa. Saber que ali há uma identidade, há uma pessoa. E não só um pobre de rua que precisa ser alimentado. Não. Nós levamos amor a eles. Porque o que usamos? Um pão, nós usamos uma marmita para nos aproximar deles. Mas para a realidade mesmo, nós queremos levar para eles não o pão de cada dia, mas queremos levar para ele o pão nosso. Queremos levar para ele algo que eles tanto precisam, que é a espiritualidade, que é Deus, que é a palavra do Senhor, que é um acolhimento, que é dar para eles o que muitos não dão, né? O amor, simplesmente o amor. Quando chegaram os pobres, eu disse: há esperança para essas pessoas aqui. E ao mesmo tempo, há esperança para nós que realizamos esse trabalho. Porque para nós Jesus promete também a eternidade. Quando diz: o que fizeres a um desses pequenos, é a mim que o fazes. Então ali eu sabia que estávamos fazendo a coisa certa. Quando primeiramente chegaram os pobres e em seguida chegaram as vocações. Chegando às vocações, foi uma certeza maior, essa esperança maior, que aí então também nós tivemos a graça de moças e rapazes, o interesse, começaram também os eventos e tudo mais. Então, a esperança de que aqui era um iniciozinho, sim, mas que a gente já tinha um futuro, já estávamos enxergando o futuro promissor. Eu acho que a grande esperança é o fruto de você se ver lá em 2007. Eu posso falar por mim como um homem de um jeito e hoje, depois de 14 anos, como um homem de outro jeito. Mar de Jesus,
lutando mais para ser dele, buscando a santificação, que é possível, não é fácil buscar a santificação, mas de ver esse espetáculo acontecendo na vida de outros, que a gente acompanhou ao longo desses anos, de jovens, né, que largaram tudo e se despojaram a seguir Jesus, a servir Jesus, né? Então, claro que no meio da juventude Resgata-me, encontro de casais, encontro de leigos, muita gente permaneceu até hoje. Alguns saíram, alguns estão bem, graças a Deus, na caminhada com Cristo, outros não, mas esse espetáculo, né, do amor de Deus dentro desse carisma, essa luz que foi apontada lá, porque essa luz se chama Jesus, né? Então, pela graça de Deus, nós estamos 14 anos celebrando essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus derramada sobre nós nesse carisma. E sobretudo também de que esse carisma contribui profundamente no coração da igreja, nós dizemos assim, no coração da igreja, com aquilo que a igreja de Manaus tem a responsabilidade de fazer, cuidar dos pobres. A nossa comunidade nesta missão, ela começa primeiramente com o serviço aos pobres, os pobres nos seus múltiplos rostos. Então fazemos um trabalho com os pobres das ruas, com o drogado, com as madalenas, e também no acolhimento com os imigrantes. Essa missão de Manaus, ela tem uma importância fundamental como braço da nossa igreja na Santa Católica e Apostólica, fundamental, de evangelizar, de ir até onde muitas pessoas não vão. É uma igreja presente na vida dos pobres, na vida dos marginalizados, na vida daqueles que são usuários de drogas, lícitas e ilícitas. Então, além de nós oferecermos aquilo que é o alimento físico, nós também oferecemos aquilo que é um alimento espiritual. Ele vai começar não somente através de falar de Deus, mas primeiramente em mostrar que eles são amados. Então, com toda certeza foi o trabalho que Jesus fez, né? O serviço que ele fez. Então, qual era a evangelização de Jesus? Era cuidar dos mais pobres, né? Era poder mostrar-lhes que eles têm dignidade, que eles têm não somente um nome, mas uma história, nas quais eles podem crescer cada vez mais, né? Então esse trabalho ele vai começar através dos pobres, acolhendo, cuidando e amando. E depois expandindo, né? Através das formações com os nossos jovens, com os nossos leigos, com os nossos casais, crianças, para formar cada vez mais almas para a igreja. Me sinto muito agraciada, né, por fazer parte desta missão, já que se trata de uma comunidade que tem um percurso, um histórico de perseverança, de florescimento e que vive a cada momento como se fosse o primeiro, como se fosse cada passo como se fosse o primeiro. Igualmente como a passagem de Eclesiastes nos exorta, né? Que há cada tempo para cada coisa. E a fraternidade, ela nos mostra isso de forma muito visível, né? Viver cada tempo em seu momento, né? E esse desejo ardente de querer estar em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus para todos nós. Me sinto parte dessa história no sentido de a obra ter me ensinado várias coisas em relação à caminhada com Deus, né? Antes a caminhada não era com Deus, a caminhada era só a Mari, pelas forças da Mari. Agora não, com a missão eu aprendi várias coisas, né? Se for citar, acho que vai demorar bastante. Mas acho que uma delas que durante essa semana eu fiquei pensando era que eu não sabia pedir, né? E na obra a gente aprende a ter essa questão de se colocar na questão do filho, né? O filho pede, então eu tive que aprender a pedir, tinha timidez, aí hoje não, já sou mais desinibida, né? Então a missão tem me ensinado, nesses 4 anos de eu, Mari na caminhada, tem me ensinado a amadurecer na caminhada com Deus, né? A pensar que não é só em mim, pensar no pobre mesmo, que antes eu não pensava no pobre, né? A gente olha com indiferença. E quando você passa a pensar com o olhar de Deus, você entende que é um ser humano, é uma alma querida também. Não sou só eu que estou na caminhada que sou querida, o pobre também é. Me ensina a ser uma jovem mais corajosa, né? Aquela jovem que vai ao encontro dos outros jovens, aquela jovem que
vai ao encontro dos mais necessitados, dos pobres de rua, dos moradores de rua, e que não é só, que não precisa necessariamente estar com as Sagradas Escrituras sempre do lado para pregar o Evangelho, mas ser o próprio Evangelho, né? Tanto no trabalho, quanto na escola, tanto na fila de um banco. A missão do jovem seria levantar a bandeira de ser de Deus, né? Não ir junto com o mundo, né? A gente vai contra o mundo, né? Se eu quero ser de Deus, eu não vou remar junto com o mundo, né? Eu vou caminhar com Ele, vou ter Ele como minha meta, não pensar, me desprender de mim, né? Renunciar a mim mesma, que é o Evangelho fala hoje, né? Renuncie a si mesmo, né? Se eu quero seguir a Deus, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Então, essa renúncia tem que ser de verdade, tem que ser com entrega de verdade, né? E aí Deus vai te mover, Deus vai derramar virtudes em ti, mas tu tem que se permitir como jovem, né? Então, eu, Marilena, tenho as minhas amizades aqui da igreja, tenho minhas amizades da minha vizinhança, a amiga de infância. E tem que ter esse evangelho na tua vida, tu tem que ser esse testemunho de jovem cristão, que você busca Deus, né? Você acaba sendo luz também para as pessoas que estão ao teu redor, como família e como comunidade. É evangelizar, é levar o amor de Deus a todas as pessoas, mostrar que é possível ser jovem, ser de Deus e ser jovem. E, além disso tudo, poder também transmitir isso por meio dos nossos próprios dons, como a música, a dança, o teatro e até por meio de uma fotografia. Eu sou muito feliz de essa missão ter me acolhido, né? E quando essa missão me acolheu, a Maria era bastante ferida. Isso me deixa emocionada porque eu estou no processo, sabe? É forte para mim. A missão, quando me pegou, eu estava muito ferida. E pela intercessão da minha mãe, da minha filha, do meu pai, eu estou aqui, né? Eu estou buscando, diante de Deus, ser uma pessoa melhor. Hoje a fraternidade, ela já deixou de ser para mim apenas uma obra que me põe ao serviço dos mais necessitados. Hoje para mim ela já é uma família, porque acima de tudo ela me acolheu. Assim como acolhe tantas pessoas todos os dias. Um dia também foi a mim que ela me acolheu. E hoje a fraternidade, o caminho para mim é família. E eu me sinto muito agraciada, a palavra de hoje é gratidão, por isso eu agradeço muito, por todo o cuidado, por todo o ensinamento, por todo o carinho e por estar me guiando em cada etapa da minha vida, nessa caminhada que é constante. Esse sopro do Espírito Santo que nos presenteou, para nós é um presente, essa obra foi criada para nós, para todos nós, casados, solteiros, jovens, adultos, idosos, para todos nós. Então, para mim, o que define a missão acredito que a simplicidade. Acredito que nestes anos em que estou na missão, eu tenho sido cada vez mais levado a contemplar a missão através da simplicidade, onde os nossos jovens são simples, onde os nossos leigos são simples, e a gente se une para poder somar cada vez mais. Então, o pouco de cada um ele vai contribuir para essa formação, né, das nossas almas, daqueles que nós precisamos alcançar. Então, a simplicidade para mim, ela sempre vai ser um ponto muito forte que vai dizer, a missão em Manaus, eu sempre vou dizer, ela é simples. Gratidão é a voz do coração daqueles que caminham sem cansar para o céu ganhar com ousada pretensão. Continuemos a caminhar, tendo Jesus dono e sendo dono de Jesus. Somos daquele que se fez caminho.